Depois de muitos meses de um arco cansante, chegamos ao fim do arco da Vila da Névoa em Boruto, o segundo arco da Vila da Névoa. Enfim, esse arco era um arco que tinha tudo para ser um arco muito bom, mas ficou um arco muito maçante e que a maioria da fandom, até as pessoas que adoram Boruto muito, assim até como eu, não achou esse arco lá das melhores coisas. Enfim, no vídeo de hoje aqui vamos relembrar aqui algumas coisas, criticar outras, porque esse arco tem muito o que criticar, e vamos tentar descobrir o que deu errado nesse arco. Enfim, eu sou o Kaique, vocês têm mais um vídeo do canal do Mundo Nerdístico, então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, esse arco de Boruto, pra falar a verdade, eu tinha gostado muito do início dele, eu achei que seria um ótimo arco original do anime, pra poder desenvolver melhor os personagens da Vila da Névoa, o Kawaki como ninja no time 7, o próprio pessoal ali do time 7, dar destaque ali pro pessoal do Metal Lee, o Denkyu e o Abi e tal. Porém, na minha opinião, desde que acabou aquela batalha ali, que eles foram lutar naquele navio lá que tinha um canhão de chakra e tal, o arco se arrastou muito, tipo, muito mesmo. E depois que ali na Vila do Kagura, aí que se arrastou ainda mais, ficou muito tempo ali com o Funamoshi, e esse arco se tornou muito maçante. Tanto que quando coisas maneiras aconteciam, no meu ponto, coisas bacanas, ninguém mais dava bola, porque tava todo mundo cansado desse arco. E tipo, até em Naruto tem arcos bem mais ou menos, e vários outros animes. Porém, quando eu assisti esses arcos, eu vi eles tudo de uma vez. Então, eu não sei se pra mim doía menos, assim, doía, né, porque eu via tudo de uma vez, ou não sei, porque, por exemplo, Boruto, pelo menos esse arco, eu acho que é o arco mais baixo de todo o anime, e eu acompanhei ele toda semana, eu não deixei acumular nenhum episódio, como eu tenho feito desde o início do anime, há 4, 5 anos atrás. E eu acho que esse arco, talvez, o motivo para ele também ser muito ruim, é ter que acompanhar essa queda baixa do anime. Porque uma coisa é você ter tempo e assistir tudo de uma vez. Assistir esse arco em um dia. O outro é você ficar meses, que se eu não me engano foram 6 meses. Eu acho que se eu não me engano esse arco está desde o início do ano. E já estamos aqui na metade, né? E é isso. Então, tipo assim, eu acho que também pelo fato da gente estar acompanhando, ele deve ser horrível. Enfim, foi horrível, né? Mas acho que quem for assistir depois e ver ele inteiro talvez doa menos. Mas bora voltar aqui pro foco. Então, o primeiro episódio desse arco já não agradou muitas pessoas. E parecia que era só um episódio solto de transmissão, mas mal sabiam que aquele episódio que já começava o arco. Que era ali o episódio que o Denkyu, o Metal Lee e o Abi vão pro País da Água numa missão ali levar aquelas marionetes de robôs, lembram dela? Então, eles levaram eles pra lá e ali já começou o arco. Depois a gente teve ali o time 7 com o Kawaki já dentro, porque o Konohamaru tinha saído alguns episódios antes. E ali eles foram levar o Katasuki ali pra Vila da Névoa, né? Meio que num evento ali, tal, uma inauguração daquele novo aparelho ali da Vila da Névoa que queria controlar ali o mar. Porém, nesse evento ali e tal, o dirigível é atacado pelos Funatos. E se eu não me engano, acaba que morre ali um filho de um senhor feudal ali dentro, se eu não me engano. Mas enfim, aí acaba que depois o Boruto vai lá pra prisão, que é onde o Kagura, no momento, está trabalhando ali e tal, ali na Vila da Névoa. E ele tá ali com alguns espadachins, ali o outro foram mandados para outra prisão. O Shizuma depois a gente descobre que ele acabou fugindo, mas acabou que ficaram ali os 3 espadachins que a gente acompanhou. Acaba que os Funatos invadem essa prisão, acabam tendo uma luta meio que bem fraca ali com o Boruto e com o Kagura, e acabam soltando o seu líder, o Arame. E ali a gente tem todo aquele hype, porque foi dito que ele, com um pouquinho de água, ele poderia fazer um gigante estrago. Então um hype no vilão foi botado. E eu gostei muito desse momento, porque, cara, parecia ser um adversário muito forte, porque a gente estava acostumado há um ano mais ou menos com Otsutsuki, pessoas super fortes da cara. Então, ter um vilão forte, apesar dele ser um de nível mais baixo, mas ser um vilão muito forte, sem ser deuses, tava muito maneiro e eu tava gostando muito dessa premissa. E depois foi juntando ali, porque uma coisa bem estranha, porque parece que não tem ninguém na Vila da Névoa, porque o Kagura teve que pegar 3 prisioneiros, né, os espadachins, e foram com a maioria, com mais de metade da equipe com ninjas de Konoha. Mas enfim,
Acabaram que foram se juntando os núcleos, e isso foi muito maneiro, o pessoal ali se juntando, o Boruto, o pessoal encontrando os espadachins depois de muito tempo, eles ali desconfiando, e com o passar do tempo foram tentar confiança ali e tal. Teve um momento que o Kimi-Site confrontou os três espadachins, ficou um defendendo o outro, isso foi muito maneiro. Depois tivemos ali a parte que a Sarada e o Mitsuki tiveram ali a missão de infiltração, que eu achei muito maneiro, que a Sarada e o Mitsuki foram libertando ali as pessoas, e a Sarada e o João Genjutsu, que, gente, foi muito bacana aquela cena. Esse episódio inteiro foi muito bacana, que a Sarada e o Mitsuki foram atrás das marionetes, depois encontraram o Metal Lee, o Yabi, o Denki, aí todo mundo saiu ali daquela ilha, eles vêm ali pro navio, o Denki, usando seu Raiton ali pra ativar, enfim. Enquanto a gente teve lá o Kawaki, o Boruto e a outra espadachim, que eu esqueci o nome dela. Enfim, eles foram lá e teve também eles se encontrando depois com o Kagura e o pessoal quando tá naquele navio que chama de Chakra. Teve ali o Tema, que usou aquela sua arma ali e tal, lutou contra todo mundo. E esse episódio também, que eu, gente, fui muito ingênuo, achei que era um dos episódios finais do arco. E não era. Não era. Mas até aquele momento estava muito maneiro e eu acho que se eles trabalhassem melhor aquele ali, pelo menos, né? Mas não foi. Aquilo ali poderia ter sido um final, né? Mas, enfim, eles quiseram alongar muito. Bom, já passou, né? Aí aqui estamos no final do primeiro ato. Depois temos alguns episódios, se não me engano, são um ou dois, dentro do navio, que também não são tão ruins assim. Tem um episódio bacana que eles até acham que o inimigo era aquele espadachim lá grandão, e aí tem um background nele, porque ele foi atacado pelos Funatos lá atrás, por isso que ele usava uma máscara. Gostei muito disso. Depois tem um Boruto caindo no mar, aí ele conhece o Ikada, acha que o Ikada estava no sonho dele e tal, e teve teoria falando que talvez o Boruto previu o Jogan. E eu preferia isso, porque no final do último episódio o Ikada pulou na água e salvou o Boruto numa cena muito parecida com aquele momento. Então eu preferi que o Boruto não descobrisse sobre os poderes do Ikada naquele episódio, que ficou só eles dois, o episódio inteiro no navio, ali no barquinho. O Boruto não descobrisse, e no final, de fato, ele teria meio que previsto uma coisa que iria acontecer. Porque um poder muito provável do Boruto no futuro é prever as coisas, já que o Momoshiki tem esse poder com o seu Byakugan, e o Boruto nem vai ter os poderes do Momoshiki. Então, seria justo o Boruto também ter esse poder. E como a autossuficificação do Boruto não parou, tá muito atrasada por causa das pílulas, mas não parou, então poderia ser, né, um desenvolvimento melhor do karma do Boruto dentro do anime. Aí foi passando uns episódios ali e tal, foram para outra ilha e tal, foi passando uma enrolação na maioria das vezes, coisas que poderiam ser resumidas em menos tempo. Eu acho que se esse arco fosse resumido em muito menos tempo, ele seria um arco bom. Eu não estou dizendo que ele foi um arco lixo, mas também não fui, gente, acho que ele foi o arco de fato mais baixo. Mas enfim, voltando aqui pra linha. Depois a gente tem ali o ciclo do arco começando sem a gente perceber, porque o arco não deixava claro. Porque veio a Seiren tentando resgatar não, né? Pegar o Ikada de volta, só que aí ela é atingida ali pelo Boruto e o Kagura. Foi até maneiro também esse momento, mas só isso também. Aí temos o Funamoshi, ele tá com raiva, aí eles chegam ali na ilha do Kagura, que eu confesso que esse momento foi um momento que me deu raiva, porque eu pensei que o arco ficaria muito bom ali. Porque ali tinha ficado muito maneiro, tava todo mundo reunido, eles estavam fazendo planejamentos, né, pra poder fazer uma emboscada. Então tipo, tava tudo ali pra dar certo, pra ter uma luta ali, um com cada um. Mas não, foi enrolando, até que o Funamoshi ia, voltava, e o Funamoshi não teve um background tão assim, né? Aí tal, a gente viu que ele queria vingar a Seiren, mas era só esse o motivo, não tinha nada que mais cativava, né? Até que a gente tem ele matando o Kagura. E tirando o fato que Boruto tem uma animação excelente, sei lá, em 90% dos episódios até mais, mas no momento que era pra impactar as pessoas, a animação decaiu. Tipo, tiveram um azar de estar um arco bem mais ou menos e a animação caiu. E muita gente que faz hate em Boruto usaram esse episódio como motivo, sendo que isso é uma exceção em animação de Boruto, porque a animação de Boruto é muito melhor que muitos animes. Enfim, fatos. Aí acaba que esse episódio, além da animação, ele também teve ali umas incoerências e tal. Eu não entendi muito bem a Sarada usar Ninjutsu Magic, já tinha ficado enfatizado que ela não tinha talento para isso, ela é opta por outro caminho.
Se ela começar a usar mais daqui pra frente, beleza, esse arco, ele mostrou que ela tá se desenvolvendo nesse quesito. Mas se não mostrar mais, tipo, foi uma coisa muito maluca, porque ela não é a ninja médica do grupo e já foi falado que é o Mitsuki. Então, tipo, né, o Yabe foi maneiro mostrar, porque o Yabe, de fato, ele é o ninja médico. Então, isso foi legal. Mas a Sarada foi, tipo, porque ter sido o Mitsuki ali no lugar dela. Enfim, eu fiquei, tipo assim, chocado com a morte do Cabra, porque eu realmente não esperava, porque ele era um personagem que tinha muito potencial, e foi maneiro. Eu gostei deles ter feito isso porque mostrou que o perigo é real. Esse arco, eu me senti que, de fato, o perigo era muito real, porque os personagens estavam morrendo de fato, eram personagens de fato importantes. Porque o Cabra, por mais que ele não chegue na história principal, o Cabra era importante, ele estava ali no núcleo novo da nova geração, ele era tipo uma criança. Igual a gente viu em Naruto, clássico ali, que as crianças ali não morriam ali, por exemplo, porque eles eram, entendeu? Então, tipo assim, em Boruto a mesma coisa, mas dessa vez não, o Kagura partiu, e Kagura era pra ser tipo um novo Mizukage no futuro, e partiu. Eu achei muito maneiro eles terem feito isso, muito e tal, poderia ser muito melhor, mas eu não levo pra todo mal, pra mim não foi um desperdício total. Depois disso a gente tem ali, todo mundo ali querendo vingar e tal, e tal, e tal. Finalmente volta de novo. Aí a gente tem a morte da Ebitico. Ela foi a única que eu decorei o nome do espadachim. Mas enfim, e ela teve muito background. A gente viu o passado dela, com ela costurando lá no passado, no lixão e tal. E fora o desenvolvimento que ela estava tendo com o Metal Lee. Eles de fato pareciam ser um casal. E eu estava gostando muito disso. Ele foi um ponto muito alto desse arco. Eu acho que esses personagens como Kagura e os espadachins foram personagens muito bem trabalhados nesse arco. Acho que a gente poder, né, tirar os lados negativos e prestar atenção nos positivos, esse arco desenvolveu muito bem ele. Esse arco ele construiu muito bem esses personagens, deram mais profundidade pra eles. Mas enfim, a gente tem a morte dela, que foi uma morte ali que eu acho, tipo assim, um Kagura, beleza, foi perfurado, mas ela tomou um golpe ali e partiu. Foi mais ou menos, mas também fiquei sentido na morte dela, porque eu não esperava também. E o que me deixa com raiva é que o Metal Gear, até o final desse arco, ele não usou nenhum portão. Eu acho que o Metal Gear é um dos personagens mais desperdiçados dessa nova geração. Ele tinha tudo desde o começo ali para poder ser muito forte, ele ser um bom personagem, como o próprio Rock Lee era no Naruto, mas depois o Rock Lee também ficou desperdiçado e o Metal Gear está indo pelo mesmo caminho do Rock Lee. Enfim, e ele ainda tinha o negócio da ansiedade dele, que também trabalhava com coisa muito maneira, porque Boruto aborda isso pelo Metal Gear, que negócio de ansiedade e tal, que já foi falado, mas ele não dá mais destaque para isso, era uma coisa que ficou no passado e nem sabemos se vai voltar, porque tiveram vários meses para trabalhar isso e não trabalharam. Enfim. E mais uma coisa maneira é que ele não ficava, né, ansioso perto da Ebitio. Fica aí, né? Ele podia abrir o portão, ele poder vingar ela, né? Bater em alguém com um portão. Nem que fosse o segundo portão, pelo menos, mas enfim. Aí depois que estamos disso daí, o filho do Funamoshi, que vai tentar matar o Boruto entende o círculo do ódio e tal, o Ikara vê, depois a Seiren morre, o Ikara volta se torna o vilão, né, e tal. Aí o Boruto pega as espadas gêmeas do Kagura para devolver pro Mizukage e ele não usa pra lutar. Gente, tudo bem que não teve uma luta no final, mas eu queria ver o Boruto lutando de espada. Tinha que ter o Boruto lutando de espada. E não teve. Triste. Muito triste. Mas enfim, né? Acaba que o Mizukage, o mais patético Kage de toda a história, desde o garoto de Konoha ir pra lá usar discurso, ele vai e usa. E aí temos o último episódio, basicamente, que eu vou fingir que esse episódio não é esse último episódio não é desse arco. O episódio não é perfeito, que ele carrega as coisas desse arco. Mas é um episódio muito bom. Não importa. Gente, só assiste como fã. Não parar de procurar os defeitos, né? Vamos assistir com o coração, como fã. Que eu me emocionei muito nesse episódio, porque foi um episódio muito ali, né? E tal. Apesar de certos personagens não terem despertado o terceiro tumor, né? Que era pra ter despertado, não é possível. Podemos, né? Assistir ele como um fã e tal, sem ficar analisando. Que dá pra se emocionar muito, porque esse último episódio foi incrível. Enfim, temos basicamente isso. Eu acho que esse arco teve muitos pontos bons, mas como ele ficou maçante, foram anulados. Tipo, as qualidades desse arco eram nulas, porque ficava maçante, ninguém aguentava mais. E é isso, gente.
gente. Acho que o pessoal que tava reclamando tá no direito completamente, porque esse arco não tem que passar pano por nada. Eu gostei de muitos momentos dele, mas como vocês, a maioria, eu também achei muito maçante. Poderia já estar mostrando outras coisas e tal, mas decidiram alongar um arco que não vai ter tanta importância, enfim, né? Acontece. Mas novidades do anime, teremos agora alguns episódios de transição, que confesso que estou ansioso, vai ter um episódio focado na família Uzumaki. E também depois disso vamos ter um arco do Koji. Tipo o arco do Dippa, que antecedeu o arco da organização. Cara, vamos ter um arco parecido no anime. Eu estou muito ansioso para isso. Porque se a gente pensar, vamos supor que talvez eles dêem destaque para os outros personagens, como o time do Shikadai, do Metal Lee, das garotas e tal. Eles poderiam fazer muito bem isso, não só focar no time 7. Porque aí botaria eles meio que na trama principal. E, por exemplo, depois de ser a corrida da névoa, fazer sentido, aí pode ver que, sei lá, o Metal Lee não foi forte o suficiente para proteger a sua amiga. E aí ele treina e usa o portão nesse arco do Koji. Porque, vamos lá, o mangá já está muito perto do time skip. Inclusive eu falei isso no meu último vídeo de Boruto, como vê aqui nos cards. Enfim, vai ficar no time skip, né, o mangá e tal. Eu acredito que em janeiro já deve começar, e eu acredito que em janeiro vai começar a time skip no mangá e vai começar a adaptar o arco do Koji do mangá no anime, tudo em janeiro. Então, de agora até o final do ano, deve ficar no arco original do Koji, o arco original do Koji no anime, que vai ser tipo o arco do Dippa, eu espero. Então, tipo assim, o Metal Gear vai passar essa era clássica toda, sem ativar um portão. Ele só ativou o primeiro ali, de um jeito muito, né, simples, pela primeira vez. Eu espero que eles se desenvolvam mais nesse novo arco, que agora eu tô com gente, meu Deus, não tem noção da ansiedade desse novo arco do Dippa. É o meu arco preferido do anime. Mais do que o arco do Ishiki e tal, que esse arco do Koji, que esse arco do Dippa, na verdade, tá falando Koji, ele tem muito ali, né, como é que fala, infiltração, tem um perigo ali muito pro time 7, que são crianças ali e tal. Tem coisa que eu não sei explicar, só sei que eu gosto muito do arco do Dippa, eu acho que é o meu preferido de Boruto e um dos melhores também de todo o Naruto. Enfim. Galera, daqui foi um vídeo, acho que tá grande, nem tô vendo aqui o tempo dele, mas enfim. Eu desabafei, falei muito desse arco, as coisas que eu espero dos próximos. Enfim, quero que eu traga mais sobre o anime de Boruto. Eu não trago muito do anime, porque antigamente tava só no mangá, então não tinha muita novidade pra mim ficar trazendo, já que eu trazia todo mês o mangá. E o anime da Vila da Neve eu tava esperando juntar alguns episódios pra poder trazer, só que não tinha muita coisa pra falar desse arco. Mas agora os próximos acho que vai ter, então eu vou esperar juntar alguns episódios, aí eu trago um vídeo aqui pra vocês, enfim, comenta o que vocês querem. Cara, vocês querem adquirir um conteúdo ótimo? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Lá na Amazon você encontra conteúdos como mangás assim de Boruto, tem light novels, mangás de Naruto, gente, num preço muito em conta. Conferindo o link aqui da descrição, você consegue adquirir esses ótimos materiais com um preço bem em conta. E além disso, também ajuda o canal, tá? Então, galera, muito obrigado por quem ficou até aqui no vídeo. Não é novo no canal, não é inscrito, se inscreva. Aqui você não vai perder nenhum vídeo que sair aqui. A gente fala aqui de Naruto, Boruto, One Piece, Dragon Ball, filmes da Marvel. Falamos um pouquinho desse, vamos começar a falar mais. Enfim, comenta também aqui as coisas que eu perguntei pra vocês no meio do vídeo, suas opiniões e tal. E basicamente é isso. Espero que melhore agora o arco e é isso. Então, um abraço forte e até a próxima. Fui!